Olá, eu sou o Paulo Motorim e esse é mais um Poder Entrevista. Estou aqui hoje com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui no Poder 360. Deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade de estar participando com vocês aí dessa transmissão. Estou à disposição aqui para que a gente possa conversar sobre a realidade brasileira. Legal, deputado. Agradeço novamente sua presença. Bom, o senhor já está há mais de 2 décadas na Câmara Federal, mas certamente algo que o senhor ainda não tinha visto acontecer é um momento como esse da pandemia. Antes de entrar mais nas consequências e no aspecto legislativo desse tema, eu queria entender do senhor como na dinâmica do fazer legislativo, no dia a dia da Câmara dos Deputados, está sendo a rotina e quais são as principais dificuldades de se legislar e de se fazer política no distanciamento social. Bem, como todos sabem, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então a recomendação é de isolamento social, de preservação da vida, apesar das informações que vêm de cima, né, do governo, do Bolsonaro e do Ministério da Saúde, serem distantes de todas as indicações da Organização Mundial de Saúde e da maioria esmagadora dos países do mundo. Então, logicamente, o plenário, a Câmara dos Deputados, ela tem tido um funcionamento remoto, né? E nós já vamos para 6 meses. E também a pauta prioritária tem sido do enfrentamento da pandemia. Então, nós tivemos votações fundamentais, como o orçamento de guerra, né? Como várias outras propostas e projetos que respondiam à pandemia, particularmente a ajuda emergencial, que o Bolsonaro queria que fosse R$200, e o Paulo Guedes, principalmente, né? E que o Congresso fez uma pressão muito forte para elevar isso, que chegou aos R$600, sendo que a proposta do PSOL e da oposição era chegar a um salário mínimo, dada a situação brutal, né, de desemprego, de isolamento social, de impossibilidade de estar na rua e para o ganha-pão e etc. Então, nós tivemos muitas votações importantes, mas dentro dessa limitação, que é a limitação da votação virtual, porque a nossa militância política, né, tudo isso, ela depende muito da rua, da reação, inclusive, ao momento que a saúde pública, de atentados contra a democracia, de atentados contra o meio ambiente que estão sendo estimulados pelo poder central, das fake news, né, que nós estamos assistindo, que são proliferadas por entes governamentais e por pessoas que prevaricam no cargo de presidente ou de ministro de Estado no nosso país. Então, sem dúvida, é uma imensa dificuldade você não poder julgar as comissões regularmente na Câmara, mas nós estamos tentando fazer tudo isso remotamente, mas sentindo as dificuldades provenientes de uma grave crise econômica, política, sanitária, social, em que o povo devia estar na rua, né? E nesse momento ele não pode estar. Bom, deputado, seguindo no debate sobre a atuação da Câmara, algumas votações importantes que, a princípio, seriam votadas em 2020, como, por exemplo, a reforma administrativa e a reforma tributária, parecem estar ficando para o ano que vem, para o ano de 2021. Da sua experiência na Câmara, da sua experiência no Congresso Nacional, esse ano, dado que é ano eleitoral e os congressistas estão engajados nas eleições municipais, dá para dizer que o ano legislativo já acabou ou ainda há temas importantes que podem sim ser votados durante esse ano? Bom, eu tenho a sensação que não se vota mais nenhuma questão essencial esse ano, mas não é por causa da pandemia, né? Porque o governo, inclusive, comprou a base de apoio do Centrão na Câmara dos Deputados, negando
todo o seu discurso de campanha. Então, na verdade, ele não faria o toma lá da cá, entendeu? As emendas, o fisiologismo, o clientelismo, a corrupção política. Ele está fazendo a corrupção política, ele substituiu todos os vice-líderes, inclusive, pelo Centrão e etc., mas não vota por quê? Porque, na verdade, não tem uma proposta para votar, porque tem uma contradição dentro da própria elite. Tem as diversas propostas de reforma tributária, elas só falam em simplificar impostos, elas não vão fundo, entende? E de onde ela vai fazer justiça fiscal, arrecadação fiscal, como é a taxação de lucros e dividendos, como é a taxação das grandes heranças, grandes fortunas, aumentar o imposto territorial rural, e ter que fazer uma outra escala do imposto de renda, que os mais ricos paguem mais e os de baixo paguem até menos, entende? Então, isso tudo não está no horizonte das reformas. E tem, então, farinha pouca, meu pirão primeiro, que os governadores vão puxar a sardinha para sua brasa. Isso na reforma tributária. Então, ela não vai andar, na minha opinião, e agora parece que o Paulo Guedes nem quer que ande mesmo. Então, porque ele quer uma CPMF pronta, ele quer dinheiro vivo, digamos assim, que é um dos piores impostos que tem. Na reforma administrativa é a mesma coisa, porque isso é um recado apenas para o mercado. Primeiro que você não vai acumular imediatamente. Então, a reforma só vale para os que vão entrar. Mas mais do que isso, é a seguinte, precisa parar de mentir para o povo. 96% dos servidores públicos do Brasil ganham até R$ 5.600. 70% a 80% nos municípios, nos estados, ganham até 2 salários mínimos. Então, essa elite que está no judiciário, no legislativo, em parte, no Ministério Público, nas carreiras de Estado, elas não serão atingidas. E os militares, em primeiro lugar, porque eles estão no poder, e eles foram os únicos que se beneficiaram da reforma previdenciária que não os atingiu. E agora estão ganhando até prêmios. Né? No Executivo tem 6 mil militares que estão no governo, com extras, todos no extrateto. Então, tudo isso aí, o governo não quer enfrentar, porque ele é um governo da elite. Então, eu acho que isso não vai acontecer, porque tem as eleições também, mas também porque falta vontade política. Aliás, no caso das privatizações é a mesma coisa, porque o Centrão também quer os cargos que eles estão exercendo. Entende? Eles são privatistas, mas eles querem também os cargos. São as contradições desse momento que nós estamos vivendo, que num país que concentra brutalmente renda e riqueza. Deputado, em relação ao programa Renda Cidadã, que foi anunciado na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro, junto com congressistas aliados, e já num primeiro momento a perspectiva de financiamento do programa que foi apresentada de se tirar recursos do Fundeb e também dos precatórios já parece ter sido abandonada tanto pelo governo quanto pelo relator do projeto e de congressistas próximos ao governo Bolsonaro. Na sua opinião, há dinheiro para se fazer um novo programa social e, não sendo o Fundeb e os precatórios a fonte de renda, qual seria a alternativa para se bancar um programa social nos moldes do Renda Cidadã apresentado pelo governo Bolsonaro? Não, primeiro, queria colocar, Paulo, que a pandemia criou uma situação muito especial. Né? Então, ao aprovar a renda emergencial de R$ 600, né? E você percebeu que o governo teve que prorrogar por mais 2 meses e depois ele prorrogou por mais 4 meses, baixando para R$ 300. E como o Bolsonaro sentiu o gosto da popularidade, ele quer um programa para chamar de seu, que é um pouquinho a mais, talvez, do que o Bolsa Família de hoje, né? E um pouquinho mais de gente. Só que ele se beneficiou de uma renda emergencial que ele não queria, nem o Paulo Guedes, né? E ficou demonstrado
que nós temos aí 40, 50, 60 milhões de pessoas, ou na informalidade, que são ambulantes, que não têm emprego, ou que já estão no desalento, e etc., e que precisa se dar uma resposta para essas pessoas sobreviverem. E aí sim você tem uma outra política de distribuição de renda, uma outra política de geração de emprego e renda, e etc. Então, eles estão pensando que eles não têm uma proposta para uma outra renda. Mas eu queria dizer que o pessoal apresentou uma proposta de renda permanente lá. E eu te digo que nós estudamos essa questão com vários economistas e tal, e você teria, para quem tem renda per capita até R$500, né, uma renda básica permanente que chegaria a R$790, R$800. Isso daria, eu te dou os números, entende? Isso daria cerca de 660 bilhões de reais. O ativamento da economia, como nós estamos vendo agora, mesmo na pandemia, há um ativamento da economia, a procura de alimentos, de roupas, o estímulo da economia, do comércio, dos serviços e etc. Você tem um retorno arrecadatório. Desses 660, você teria um retorno de 298 bilhões de reais só pela economia. E se você taxasse grandes fortunas, só grandes fortunas, de 0,5% a 5%, né, mas acima de 5 milhões de reais, mais aumentar a CSLL, que é a contribuição social sobre o líquido dos bancos de 20% para 30%, né, se você só aí já arrecadaria o suficiente. É de quem tem, né? Então, a taxação das grandes fortunas precisa ser feita, e tem que taxar os bancos, e lucros e dividendos. Essas três questões você obteria mais de 300 bilhões de reais, você criaria uma renda muito maior do que essa de 230, 240 que o Paulo Guedes quer criar, ou que ele quer tirar do abono salarial, o que o Bolsonaro mesmo falou, eu vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. É óbvio, porque eles não querem atuar para distribuir renda, eles querem apenas espremer os de baixo, espremer os pobres desse país. Agora, tem solução? Claramente, mas aí é outro problema de vontade política de expor para a população. A diferença, Paulo, é que eu acho que a população sentiu o gosto, famílias chegaram a receber R$1.200, R$1.800 durante a pandemia, e eles sentiram que isso é uma necessidade para a dignidade humana, entende? Para não se expor mais à pandemia, mas sobreviver dignamente com alimento, com roupa e etc. Isso alimenta a economia, isso cria um círculo virtuoso na economia, e não o círculo vicioso da exclusão social no nosso país. Deputado, sucessivas pesquisas, inclusive da Divisão de Estudos Estatísticos aqui do Poder 360, o Poder Data, mostram, como o senhor falou, um aumento na popularidade do Bolsonaro à medida que o auxílio emergencial passou a ser implementado. Então, esse é o quadro da perspectiva da sociedade. E dentro da Câmara Federal, nesses quase 2 anos de legislatura, de governo Bolsonaro, como você avalia os deslocamentos e a movimentação dos deputados em apoio ou oposição? Ou melhor dizendo, como está a oposição ao governo Bolsonaro? Ela está se fortalecendo nesses 2 anos dentro da Câmara Federal? Ou existe, na mesma medida que a aprovação dele sobe, a aprovação dentro da Câmara também acompanharia esse movimento? Como é que você vê essa situação? Para entender a chegada do Bolsonaro ao poder, você tem que entender a crise que nós vivemos de 2013 para cá, né, e o estímulo ao surgimento de valores de extrema-direita, né, e de política ultraliberal no nosso país. Então, o próprio impeachment da presidente Dilma, ela foi um golpe parlamentar, institucional, entende? Para implementar ainda mais um projeto ultraliberal, só que aqueles que patrocinaram isso, que é o PSDB, se mostraram ainda mais corruptos do que eles acusavam de corrupção. Tanto que eles estão destruídos politicamente, mas eles abriram uma avenida, né, para o bolsonarismo. Então você ressuscitou
na população, você expôs os intestinos da sociedade, que é a predominância de um imenso conservadorismo, do atraso, da intolerância, do preconceito, do ódio, que é materializado na proposta do Bolsonaro, somando com o cinismo da especulação financeira, do grande capital no nosso país, né, da antidistribuição de renda, que acabaram apoiando o Bolsonaro no segundo turno, e não tem tu, vai tu mesmo, e etc. Só que o Bolsonaro era aquilo que ele protagonizava, defensor da tortura, defensor da ditadura, né, do fechamento das instituições, e uma figura que falou que não entendia nada de economia, então botou um Chicago Boy, ou seja, alguém que fez a política econômica do Pinochet no Chile, debaixo de uma mega ditadura sanguinária, certo? Então ele trouxe para cá essas ideias. E aí o que acontece? Num primeiro momento eles excluíram o Centrão, e eles tentaram, então, partir para o autoritarismo aberto de militares como golpistas de muito tempo, como o general Heleno e outros, né? E viram que não tinha caminho para isso, não tem espaço internacional para esse tipo de coisa. Então, rigorosamente, esse centrão que existe no nosso país, né, ele é bastante conservador, e tem eles que apoiaram o Temer, é a política do para-brisa. Eles desceram do governo Dilma, foram para o governo Temer, e do governo Temer eles queriam voltar imediatamente para o governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro foi eleito com um discurso anticorrupção, quando a família dele e ele são corruptos. Então está aí a rachadinha, está aí o enriquecimento ilícito, é a ligação com as milícias criminosas, assassinas do Rio de Janeiro, tudo isso, entende? Parece que é um teflon, não gruda no Bolsonaro, por enquanto. Né? Por enquanto, por quê? Porque nesse momento, entendeu? As forças estão em acomodação. Então, o centrão que ameaçou deixar o Bolsonaro falou, não, agora o governo está fragilizado, porque ele não conseguiu ou fechar o Supremo, ou enfrentar o Congresso, e etc. Nós vamos ser o aparato do governo, tá aí o centrão, e etc. Só que a política neoliberal não tem o que oferecer para a grande maioria. A ajuda emergencial cumpriu, como você falou, um papel monumental nessa popularidade do Bolsonaro. E ele sentiu esse gosto. E ele só pensa naquilo, que é a eleição dele. Então, o que acontece? Tem uma imensa contradição entre aprofundar a política liberal no nosso país e manter a popularidade dele e agora, até com essa indicação do Supremo, entende? A PGR operando para tirar de processos de corrupção de líderes do Centrão, tudo isso está muito articulado, entende? Para um outro processo político, mas que tem uma imensa contradição. Aí que eu vejo que a oposição vai crescer. Mas o que está acontecendo? Como você tem uma pandemia, você não pode levar isso imediatamente para a rua. E é isso que nós estamos esperando. Então, à medida que a crise sanitária vai se resolvendo, nós podemos pensar que vai ter um momento angustiante, porque o desemprego é enorme, não vai ter ajuda emergencial de R$600, entende? Porque a burguesia brasileira não faz reforma tributária, entende? Não faz. Então, o que vai acontecer? Vai gerar uma insatisfação e não há mal que sempre dure. Então, eu espero que o espaço para uma proposta de oposição, de esquerda, programática, democrática, cresça rapidamente na conjuntura. Saindo um pouco de Brasília e agora pegando esse momento mais específico das eleições. Temos tanto as eleições presidenciais nos Estados Unidos, em que o democrata Joe Biden enfrenta Donald Trump, quanto as eleições municipais em 2020. Eu queria entender do senhor como você avalia que esses processos eleitorais podem influenciar o governo Bolsonaro. Então, em primeiro momento, as eleições no dia 3 de novembro entre Biden e Trump nos Estados Unidos e também o pleito municipal em novembro e dezembro aqui no Brasil. Certamente. Começando pela política internacional, nós estamos aí
praticamente um mês das eleições americanas, né? E nós tivemos o primeiro debate agora, e hoje a notícia de que o Trump está com Covid, né? Ele e a mulher. Então, um negacionista como ele, né, contra a ciência, eu acho que o governo brasileiro atrelou a sua política externa, entende? Inclusive na intenção manifesta de nomear o Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil, né? E colocar olavistas na embaixada, e essa submissão, essa vassalagem, né, aos Estados Unidos, inclusive com não reciprocidade, como foi no caso do etanol, que nós entramos até com a ação popular, né, porque o prejuízo é enorme no nosso país, e outras medidas no aço, a taxação do aço. Então não há reciprocidade. O que existe mesmo é o puxa-saquismo, né? Isso é um alinhamento ideológico cego, né, que tem contradições enormes. Então o Brasil virou um páreo internacional, né? Na questão ambiental nem se fala, porque as queimadas, né, a política ecocida do bolsonarismo no poder tem uma imensa repercussão nas sociedades avançadas e tal, tanto que o acordo Mercosul, União Europeia, naufragou, entende? Que precisa aprovar em todos os parlamentos, não há disposição para isso, porque o governo mostra exatamente o sentido contrário. Mas não é só isso. O Brasil tem aparecido num debate entre presidenciáveis, lá já é uma coisa muito perigosa, né? Então é muito ruim para o Brasil, e eles ficam aí enfrentando esse delinquente que é o Salles, e que ele devia ser afastado imediatamente do ministério, fazendo piadinha, né, com as declarações do Biden, que pode ser o novo presidente da República dos Estados Unidos, tem consequências, entendeu? Então eu acho que esse alinhamento deles, uma derrota do Trump terá um impacto muito importante, economicamente, politicamente, ideologicamente e tal. E é que o Biden não é nenhum revolucionário, não, pelo contrário, é um político conservador, mas o Trump é o que há, né? É o guru do Bolsonaro. Então a derrota dele, eu acho que muda razoavelmente, e nós sabemos que já aconteceu na Itália com a queda do Salvini, entendeu? Tem havido recuos importantes da extrema-direita mundial. Então, isso é do lado internacional. No Brasil, eu acho que as eleições, de alguma forma, né, algumas eleições simbólicas, como a de São Paulo, né, eu acho que elas vão ter esse caráter mais nacionalizado, porque você lembra da campanha presidencial, né, quer dizer, o Dória, né, adotou o discurso Bolsodória, que não durou uma semana depois dele eleito, quando ele se manifesta ser candidato ou com vice no Rio. Então, nós temos as candidaturas que querem se identificar com o bolsonarismo, é o caso do Russomano aqui em São Paulo, e as candidaturas que estão aliadas aí ao Dória. As duas são ultraconservadoras, então é possível que surjam candidaturas um caráter que enfrenta, digamos assim, não só o bolsonarismo, mas essa visão conservadora, antiga, aí, como o Marquesano no Rio Grande do Sul, como lá em Belém o pessoal está bem situado para ganhar a eleição, e aqui em São Paulo eu acho que é uma marca para a gente fazer uma grande disputa. Então é óbvio que, nesse momento, partidos de esquerda não tem tanta capilaridade, que a maioria das prefeituras é governada pelo Centrão, mas, de alguma forma, tem um debate nacional, tem uma discussão política, e você sabe que o Bolsonaro não tem um partido para lançar candidatos. Hoje ele está em vários partidos, etc. Então, eu acho que as eleições também podem ter um saldo de acúmulo de forças, e isso aí, só o resultado eleitoral é que vai definir com maior clareza, mas eu acho que pode ter uma tendência de desgaste, seja internacionalmente com uma vitória do Biden, né, seja aqui no Brasil com um resultado que conteste essa hegemonia conservadora nas prefeituras do Brasil. Deputado, queria entrar num assunto mais específico, mas que está nessa sexta-feira, dia 2, nos noticiários, que é em relação a uma declaração do deputado Marcelo Freixo em reação à possibilidade de expulsão do PSOL ou mesmo de devolução de verbas de campanha de um candidato a vereador em Duque de Caxias
que teria recebido doações de empresários e economistas como Armínio Fraga, Beatriz Bracher e João Moreira Salles. O deputado Marcelo Freixo chegou inclusive a dizer que poderia sair do partido caso a decisão não fosse revista. E é um debate que o PSOL já se empenhou em fazer em relação aos movimentos ditos de renovação política, como Renova BR, RAPS e outras organizações suprapartidárias que se formaram. Entendo que é um tema polêmico dentro do seu partido, mas queria saber se o senhor tem uma posição em relação a esse caso e a esse debate do suprapartidarismo e dessas coalizões que estão se formando. Olha, Paulo, primeiro eu queria colocar para você o seguinte: eu tenho uma trajetória política de 45 ou 50 anos de militância, tá? Antes de ser deputado, em 1987, pelo PT, deputado estadual, eu passei 15 anos lutando contra a ditadura, entendeu? Na clandestinidade, na cadeia, fundei o PT, sou um dos primeiros, participei desse partido 25 anos, entende? Só saí do partido quando, primeiro quero dizer, fundei partidos e organizações de resistência à ditadura na clandestinidade, então sou um homem de partido. Então, fundei o PT, foi até o limite quando o PT rebaixou o programa, na minha opinião, entende? E entrou no financiamento privado de campanha, que eu nunca tive, e rejeito. E rejeito pela liberdade do parlamentar, do mandato, até autonomia, entendeu? Sobre o poder econômico, sempre rejeitei. Então, eu sou um homem de partido, então eu acho que a gente procurou no PSOL também, depois, eu já tenho 4 mandatos no PSOL, entende? Então eu quero dizer a você que eu acredito que o partido é coletivo, né? Então a gente tem que pensar coletivamente. E o partido tem um programa político, né? Então esse programa, ele é discutido coletivamente, tem toda uma disputa interna, tem toda uma liberdade de defender suas propostas, etc., e depois tem unidade de ação. Então, eu logicamente sou um cara de partido. Agora, eu não sou sectário. Eu acho que às vezes há divergências, entendeu? E as divergências podem ser respeitadas, entende? Agora, uma outra coisa é a visão de candidaturas avulsas, que eu sou contrário, porque eu acho que você tem que se aliar a um projeto, a um programa, a uma parte, etc., ou algo que tenha um centralismo de fora, não é o centralismo do partido. Então eu sou contrário, mas não sou sectário em relação a isso. Em relação ao que está acontecendo no Rio, ainda não tenho todas as informações. Eu tenho uma militância aí de décadas com o Marcelo Freixo, um grande deputado, um grande candidato. Foi um dos que mais foi contra a retirada da candidatura dele, que eu achava uma candidatura extremamente competitiva, e por razões pessoais dele e tal, ele acabou retirando a candidatura e etc. Mas nessa questão, eu acho que o partido, veja, não pode confundir uma coisa pequena com o volume. Isso aí no PSOL é uma questão isolada, isso não acontece no PSOL no Brasil inteiro. Então, esse militante que tem uma militância respeitada lá e tal, e ele recebe uma doação, o partido vai ver a melhor solução que vai dar isso, porque tem uma simbologia. Então, um próprio militante que está sendo alvo dessa questão vai pensar se vale a pena, você está entendendo, para ele ter essa simbologia, entende? Porque não é uma doação de empresa, é uma doação pessoal. Né? Eu estou entendendo de pessoas ricas e etc. Da minha parte, certamente, eu não aceitaria, nunca aceitei, e achei que tem uma simbologia que não é boa, e não é isso que vai eleger, até porque o PSOL foi o partido pioneiro em discutir prioridades para setores de minoria ou para mulheres, para negros agora, foi ao Supremo, ganhou, inclusive, os outros partidos não gostaram, mas foi uma decisão do PSOL, uma maior distribuição igualitária de verbas, inclusive candidatos também é beneficiário disso dentro do que o PSOL pode fornecer dentro da sua fundo eleitoral e etc. Então, eu quero crer que isso vai se resolver no Rio de Janeiro, e eu acho que
é uma questão interna a corporis e tal, e que o partido só deve resolver isso com muita tranquilidade, sem sectarismo, porque a firmeza de princípios não quer dizer sectarismo, quer dizer defesa de ideias, como eu estou fazendo aqui agora para você. Legal, deputado. Para a gente encerrar a entrevista, eu queria ouvir um pouco do senhor a sua opinião sobre o pleito municipal de São Paulo, né? Você já falou sobre a importância que ele terá por essa nacionalização do debate, e o PSOL tem uma candidatura que parece estar se mostrando competitiva em relação às anteriores na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O candidato Guilherme Boulos, segundo as pesquisas da XP e PESP, também da Paraná Pesquisas, está empatado com o candidato Márcio França do PSB em terceiro lugar. É uma candidatura que significa que o PSOL pode tomar um lugar de destaque entre os partidos de esquerda, e se deixa de disputar as eleições somente para debater pautas caras ao partido e mostra uma competitividade em relação, inclusive, à possibilidade de ir para o segundo turno. Então, Paulo, eu acho que essa candidatura do PSOL, e essa chapa em particular, que é o Boulos e a vice Erundina, que tem muita simbologia, que agrega representatividade para a chapa, né? Ela é muito boa e ela se mostrou competitiva já dentro do partido. Nós fizemos uma prévia aqui, né? E na prévia nós tivemos uma coisa fantástica, mesmo tomando todas as medidas de sanitárias, de afastamento, votação em 2 dias, esticando os prazos, etc. Quase 2.500 pessoas se mobilizaram para votar numa prévia, e o Boulos foi disparadamente candidato vencedor, né? Porque houve uma mobilização além das correntes. Teve gente que falou, não, essa chapa ela tem uma simbologia forte, e ela está se demonstrando forte. Porque o PSOL, né? Primeiro porque o PSOL cresceu politicamente, né? Então ele cresceu na sociedade, ele cresceu por 3, programaticamente, eticamente é um partido inatacável, né? E um partido com muita militância, com muita energia. E o Boulos se apresentou como uma candidatura que tem o que falar, né? Além de ter um programa, é uma pessoa articulada, preparada e tem com boa capacidade de debate, como se viu no debate da TV Bandeirantes ontem. Eu achei talvez o candidato que se saiu melhor politicamente, com pouco tempo para falar, evidentemente. Mas por quê? Porque a candidatura tem condições de abarcar, de despertar esperança no campo de oposição ao bolsonarismo e o Bolsonaro em São Paulo. Então, ela pode agregar o campo de oposição e o campo de esquerda e crescer. Então, o que eu quero dizer é que essa candidatura não é para marcar posição, apenas é uma candidatura para chegar ao segundo turno e ter nova eleição. Entende? Então, então nós estamos num esforço gigante para entrar na periferia, que o Boulos já está muito bem nos setores democráticos e populares, mais bem esclarecidos, etc. E é evidente que temos pouco tempo de campanha, então a campanha é curta, ela é limitada pelo problema da pandemia, mas eu quero crer que essa candidatura ela tem um viés de ser criar um bunker nacional aqui de combate ao bolsonarismo. Então, a simbologia de ganhar a Prefeitura de São Paulo, além de ser a cidade mais importante do Brasil e também te dar condições de você executar políticas públicas de primeira qualidade, etc., mesmo com a crise econômica, mesmo com a dívida do município, você tem margem de manobra numa cidade do tamanho de São Paulo, né? E você pode também politicamente mostrar como exemplo nacional. Por isso nós estamos apostando bastante nessa candidatura e quero crer que ela tem um espaço grande para crescer. Deputado, teríamos muitos outros temas para debater, mas queria agradecer ao senhor pelo tempo, foi uma ótima entrevista. Poder 360 agradece o seu tempo para essa conversa. Eu que agradeço, Paulo, e quero dizer que foi um prazer estar com você, com todos os internautas,
aí do Poder 360 e travar esse bom diálogo, né, que é a grande política no nosso país. Parabéns pelo programa também. Um abraço a todos. Esse foi mais um Poder Entrevista. Eu agradeço a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima!